Olá, amigos. Meu nome é Luiz Rivas, autor do livro Reencarnação Fácil. Vamos falar agora sobre a reencarnação em outros mundos, outros planetas. Será possível que a gente reencarne em outros mundos ou espíritos de outros planetas reencarnar na Terra? Uma coisa interessante porque na visão espírita, os mundos, os orbes, os planetas, são comandados, coordenados, criados por uma equipe de espíritos puros. Eles não estão aí deambulando, soltos, não. Existe uma ordem divina e é uma equipe espiritual de um altíssimo nível que os coordena. Então, o nosso planeta Terra, por exemplo, recebe constantemente espíritos de outros planetas que reencarnam na Terra e outros também são retirados do planeta para outros mundos. É uma espécie de uma escola. Na escola, quando passa um período no ano escolar, os que não se adaptam vão para outras escolas e também, às vezes, a escola recebe alunos de outros lugares, ou intercâmbios. Vamos ver aqui no nosso desenho. Aqui está o planeta Terra. Os guias espirituais do planeta, às vezes, trazem espíritos de outros orbes. Aqui, por exemplo, observamos, dizem os espíritos amigos, que da constelação de Alcione estão reencarnando-se no nosso planeta neste século, espíritos de um alto nível evolutivo para ajudar o planeta a dar um grande avanço, já que o nosso planeta vai entrar em um mundo de regeneração. Espíritos de outros mundos encarnando-se. Por isso que a gente já está vendo muitas criancinhas, que já vêm com informações tipo aplicativo, chip, já vêm elas todas acordadas. Está começando um processo de regeneração no planeta. Aqui observamos a estrela, que seria de Capela. Dizem os espíritos que há 25 mil anos, mais ou menos, espíritos vindos de Capela encarnaram na Terra e assim deram passo a 4 grandes grupos humanos: os egípcios, os hindus, os brahmanes da Índia, os judeus e a cultura indo-europeia, a raça branca principalmente. Então, este grupo de espíritos foram traídos deste mundo para contribuir com a evolução do nosso planeta. Nosso planeta teria como base a raça negra e amarela. Então, os 4 grupos de capelinos reencarnaram quando justamente nesse momento é que o Homo sapiens vai se afirmar no planeta como a única raça da espécie humana, porque o homem de Neandertal, por exemplo, que esteve desde 300 mil anos atrás até 30 mil, ele vai começar a desaparecer. Há modificações nos perispíritos dos guias. Os guias mexem com os perispíritos dos humanos e deixam só Homo sapiens. Então começa um novo processo evolutivo. Como há 25 mil anos aconteceu, a Terra entra em um novo ciclo. E agora, muito espírito que não vibre com o mundo de regeneração vai ser retirado ou exilado a outro mundo. Então, por exemplo, observamos na nossa ilustração. Aqui nós temos muitos espíritos da Segunda Guerra Mundial que cometeram crimes e fizeram muitas coisas. Por exemplo, o espírito Hitler. Espíritos desse nível não devem estar mais na psicosfera do nosso planeta, nem no nosso sistema solar, talvez. Mas no nosso planeta Terra já não estão mais. Os espíritos são retirados. Espíritos violentos, espíritos agressivos, espíritos corruptos, espíritos pervertidos, pervertidores. Um planeta que está entrando em uma fase de luz não está mais na compatibilidade desse tipo de almas doentes, esse tipo de almas agressivas. O tempo acabou e a espiritualidade dá novo momento para esse novo século de luz que já começamos. Vamos observar agora uma outra questão: as reencarnações coletivas. Será que os espíritos podem reencarnar grupalmente? Ou só a gente reencarna sozinho? Os espíritos dizem que muitas vezes os espíritos reencarnam também a nível de cidade, a nível de país e a nível de planeta. Num caso muito interessante,
no livro A Caminho da Luz, é descrito o seguinte, que no século XIII, estamos falando entre o ano 1200 ao ano 1300, grupos de espíritos se começaram a afinizar e começaram a reencarnar conjuntamente. Vamos ter o caso de espíritos que foram antigos fenícios, né, na Idade Antiga, né, que eles navegavam aqui pelo mar, né? Os antigos fenícios, eles depois, no século XIII, 1200, 1300, vão reencarnar-se na Península Ibérica, espanhóis e portugueses. Como os fenícios gostavam muito de viajar em naves, em barcos, eles depois, como portugueses ou espanhóis, eles vão viajar e navegar as fronteiras do Oceano Atlântico, né? Muitos deles depois amanhã vão reencarnar nas nossas Américas, né? No Brasil, talvez na cidade de Santos, cidades portuárias, né? Muitos portugueses e muitos espanhóis também, né? Nas Américas. Vamos ver outro caso interessante. Antigos atenienses, que gostavam da democracia, das artes, da estética, da filosofia, depois vão reencarnar-se e vão ser a base da França, de franceses. Por isso, vamos ver que muitas das coisas, né, que foram feitas pelos antigos gregos atenienses vão ser vivenciados pelos franceses. E amanhã, depois, esta cultura francesa vai ir-se também para as Américas. Muito espírito francês reencarnará nos Estados Unidos como na América do Sul, né? Logo vamos ver também antigos romanos, com os ideais da justiça, das leis, da família romana. Tudo isto, eles vão reencarnar-se nesta região da Grã-Bretanha, né, a região onde é a Inglaterra, e amanhã depois nas suas colônias, quer dizer, Estados Unidos principalmente, e outras colônias inglesas. Então, romanos do passado, ingleses depois, amanhã norte-americanos. Aqui vemos os companheiros norte-americanos que ainda preservam os grandes valores da cultura romana, até o símbolo, a ave, a águia romana, a águia americana. E aí, nessa época, um pouquinho depois, os espíritos de luz vão ter reuniões com os guias espirituais. E vai ser decretado o Brasil, coração do mundo, e os Estados Unidos, ou a região da América do Norte, como o cérebro do mundo. O meu filho sempre me fala, meu pai, eu queria ser do cérebro do mundo, né? Fala, não, meu filho, você está no coração, tem que aprender coisa do coração também, né? Mas vamos lá. Outro detalhe interessante, antigos espartanos. Sabem, os espartanos, quem já viu aquele filme 300, né? Aqueles espartanos, todos, né, militares, o Estado, enfim. Essa visão, né, diferente da visão ateniense, que é democracia, que é estética, que é arte, né? A visão espartana, que é mais violência, que é uma questão mais do alguém manda, enfim. Essa questão espartana vai amanhã ir reencarnar-se na região da Alemanha e a região da Rússia. Os espíritos espartanos vão ir a essa região nórdica da Europa, os espíritos atenienses na região do Mediterrâneo, mais cálida, né? Os espíritos espartanos vão levar seus ideais e os próprios, por uma questão de afinidade, a regiões mais frias. Então, a Alemanha da Primeira e Segunda Guerra Mundial são espartanos de ontem, assim como a Rússia. E atenienses de ontem, franceses, igual romanos, vão ser ingleses e franceses que se vão reencontrar na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mais de 2000 anos de briga entre esses povos. E interessante também é que a chamada direita e a esquerda, né, na época da Revolução Francesa, né, ao lado direito do rei, né, os que ainda queriam uma questão mais pacífica, digamos assim, com tanta violência, e à esquerda, os que eram mais revolucionários, né, os que queriam já logo acabar com a monarquia, né? Mas isso também vai se refletir logo nos sistemas políticos de todos os povos, né? Os mais afinados a espartanos e os mais afinados a atenienses. Isto vai se ver em diversos lugares do planeta. Outra coisa interessante também, né, é que as reencarnações coletivas dão-se também a nível de cidade.
né? Às vezes a gente diz assim, puxa, é o karma da cidade, né? É uma palavra nem sempre apropriada, mas vamos dizer assim, o resgate coletivo da cidade. Cidade que usufruiu indevidamente alguma coisa, amanhã, em forma coletiva, vai receber a resposta. Cidades que fizeram muito bem vão receber também o benefício. As cidades pequenininhas, né? E descoberto algum minério, alguma coisa, vai dar recursos para a cidade. Cidades que abusaram de algum bem, desmataram, destruíram, depois vem a consequência. Ficam sem água, ficam sem luz, ficam sem... Cidades que escravizaram pessoas. Amanhã, violência, porque muitos dos espíritos ficaram rebeldes e voltam e vão ser o vínculo que vai punir a cidade. Cidades viciadas, promíscuas, depois vem com doenças, depois vem com pessoas que criam caos nela. Então, vai variar muito. Por isso, cada ação que a gente faz, pessoal, familiar ou coletiva, a gente é responsável. Façamos o bem para a gente receber o bem amanhã. E assim terminamos mais a nossa aula sobre reencarnação fácil.